A maior parte da maldade humana é praticada por pessoas que nunca decidiram ser más. Você já se perguntou o que faz uma pessoa boa cruzar a linha entre o bem e o mal? E se essa linha não fosse um ato de loucura repentina, mas sim uma soma de pequenos deslizes tão sutis que ninguém percebe quando tudo começou a desmoronar? Não estamos falando de psicopatas ou vilões de cinema. Estamos falando de gente comum. Gente que ama, que ajuda os outros, que sorri e que, em algum momento, se torna capaz de fazer coisas que jamais imaginou. O mal raramente começa com uma grande decisão. Ele começa nas pequenas concessões, naquela sensação de que não tem problema, na ideia de que todo mundo faz, na desculpa de que é só uma vez. E o mais desconcertante é perceber que, muitas vezes, quem comete essas ações ainda acredita estar fazendo o bem. A psicologia social tem um nome para isso: dissonância cognitiva. Quando nossas ações entram em conflito com nossos valores, nossa mente busca desculpas para evitar o peso de admitir que erramos. Foi o que o psicólogo Leon Festinger identificou em seus estudos. Em vez de mudar nossos atos, preferimos distorcer nossas crenças para seguir nos vendo como boas pessoas. Mas, se a maldade pode crescer disfarçada nessas pequenas autojustificativas, o que nos impede de seguir pelo caminho mais sombrio? O psiquiatra Carl Jung dizia que todos carregamos uma sombra. Um lado inconsciente, feito de tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós. O perigo não está em ter essa sombra, mas em ignorá-la, porque o que não é reconhecido nos controla. A verdade é dura. Todos temos o potencial para o bem e para o mal. A pergunta, então, não é se você é uma pessoa boa ou má. A verdadeira pergunta é quem ou o que está influenciando suas escolhas, sem que você perceba. Talvez você ache que não, que suas decisões são suas, que sua bússola moral está intacta, que você sabe diferenciar o certo do errado. A gente insiste em acreditar que é bom, que nossas intenções nos definem, mas isso não passa de uma ilusão confortável. Na prática, ninguém é bom o tempo todo. E mais, a bondade não é um traço fixo da personalidade. Ela oscila, ela cede, ela se contorce, quando colocada sob pressão. O psicólogo Philip Zimbardo, criador do experimento da prisão de Stanford, provou isso de forma assustadora. Ele reuniu um grupo de voluntários saudáveis, dividiu aleatoriamente entre guardas e prisioneiros e simulou uma prisão no porão da universidade. Em menos de uma semana, os guardas, que eram apenas estudantes comuns, começaram a agir com crueldade real, humilhando, ameaçando, abusando do poder como se aquilo fosse normal. O experimento teve que ser interrompido antes do previsto. O que Zimbardo percebeu é que não eram os indivíduos que eram maus. Era a situação que os empurrava nessa direção. Ou seja, a linha entre o bem e o mal passa dentro de cada um de nós. E sob as condições certas, até a pessoa mais gentil pode se transformar. Mas isso é difícil de aceitar. É mais fácil acreditar que somos bons por natureza, que as pessoas ruins são outras, que nós nunca faríamos certas coisas. Esse auto-engano cria a pior das vulnerabilidades, a certeza de que estamos sempre certos. É por isso que, em vez de reconhecer os próprios impulsos sombrios, muita gente prefere criar desculpas, aponta para os outros, justifica erros, minimiza falhas, e quando você acredita de verdade que é uma pessoa boa, acaba se tornando cego para o mal que é capaz de cometer em nome da própria bondade. Acredita que está ajudando, que fez o melhor que podia, que só estava se protegendo. Mas será que estava mesmo? O filósofo Nietzsche dizia: quem combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. Ou seja, quanto mais você se vê como herói, mais facilmente justifica atitudes que, vistas de fora, são cruéis. Afinal, muitas das pessoas que fizeram coisas terríveis também acreditavam sinceramente que jamais seriam capazes disso. Mas, se até mesmo a convicção de estar fazendo o certo pode nos cegar para o erro,
O que acontece quando uma figura de autoridade nos manda fazer algo que vai contra tudo em que acreditamos? Será que sua bússola moral continua funcionando quando a ordem vem de alguém que parece saber mais do que você? Imagine uma sala simples. Um homem de jaleco branco dá instruções firmes. Ele diz que é apenas um experimento, que não haverá consequências reais. Tudo está sob controle. Mas então, você escuta alguém gritar de dor atrás de uma parede. Você hesita, e o homem de jaleco, com a voz calma, diz que é para continuar, que aquilo faz parte da pesquisa. Esse foi o cenário do famoso experimento de Stanley Milgram, na Universidade de Yale, em 1961. Nele, os voluntários achavam que estavam participando de um estudo sobre aprendizado e memorização. A cada erro cometido por um aluno em outra sala, eles deveriam aplicar um choque, aumentando a intensidade a cada rodada. O aluno, na verdade, era um ator. Os choques não eram reais, mas os gritos pareciam ser. O que ele queria descobrir? Até onde uma pessoa comum estaria disposta a ir, apenas por obedecer uma figura de autoridade. O resultado? Mais de 65% dos participantes pressionaram o botão para aplicar choques potencialmente letais, apenas porque alguém com aparência de autoridade dizia que aquilo era o certo. Milgram provou algo perturbador. As pessoas são capazes de cometer atrocidades quando sentem que não são responsáveis por suas ações. É como se a consciência se anestesiasse atrás da frase: "Eu só estava cumprindo ordens". Esse tipo de obediência cega não nasce da maldade, mas sim da passividade. E é isso que a torna ainda mais perigosa. Porque quando transferimos o julgamento moral para outra pessoa, abrimos mão da nossa capacidade de dizer não. E sem perceber, começamos a nos adaptar ao ambiente, mesmo que esse ambiente esteja podre. Pense em situações cotidianas. Um grupo rindo de alguém, um colega trapaceando, um chefe pedindo algo antiético. Quantas vezes as pessoas seguem o fluxo apenas para não parecerem do contra? A filósofa Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, chamou isso de banalidade do mal. Eichmann não parecia um monstro. Não era insano, não era sádico. Era apenas obediente. Cumpria ordens, fazia o que mandavam. E acreditava estar só seguindo o protocolo. E é justamente isso que torna o mal mais assustador. Ele não grita, não se veste de vilão. Às vezes ele só usa um uniforme e obedece. Mas, se até mesmo pessoas comuns podem ser levadas a fazer o impensável apenas por estarem em um contexto favorável, surge uma pergunta ainda mais inquietante. Será que o ambiente em que você vive hoje está te moldando ou te anestesiando? E se o ambiente, além de te anestesiar, também te desse permissão para ser alguém que você jamais seria, de rosto exposto? É isso que acontece quando entra em cena um ingrediente ainda mais perigoso: o anonimato. Basta uma máscara, literal ou simbólica, para que muitos esqueçam completamente quem são. Você já viu isso acontecer? Pessoas que parecem normais no dia a dia, mas se transformam quando sabem que não serão responsabilizadas. É o que acontece na internet. Atrás de um perfil anônimo, alguém que seria cordial na vida real se torna cruel, agressivo, desumano. Mas isso vai muito além do mundo virtual. O psicólogo Philip Zimbardo, o mesmo do experimento de Stanford, chamou esse fenômeno de desindividualização. É quando o senso de identidade se dissolve dentro do grupo e o indivíduo perde a noção de responsabilidade. E o que surge no lugar é um comportamento impulsivo, descontrolado e muitas vezes cruel. Zimbardo mostrou isso em campo real. Nos linchamentos, nas revoltas coletivas, nas guerras, o anonimato não apenas permite o mal, ele encoraja. Porque o que muitas vezes impede alguém de cruzar a linha não é a ética, é o medo de ser visto. E isso também acontece em situações banais. Na sala de aula, quando o professor vira as costas, no trânsito, quando você está protegido pelo vidro escuro, no grupo do trabalho, quando todos zombam de alguém e você não quer ser o diferente. O anonimato, somado a um contexto permissivo, é o palco perfeito para a maldade agir. E aí fica a pergunta:
Quem é você quando ninguém está olhando? Talvez você nunca tenha feito nada cruel. Nunca humilhou, nunca feriu, nunca gritou. Mas e quando viu alguém ser humilhado e não disse nada? E quando presenciou uma injustiça, mas preferiu ficar calado para evitar conflito? A omissão raramente é percebida como erro. Afinal, não fizemos nada, certo? Mas é exatamente aí que mora o problema. Porque às vezes não fazer nada é o que permite que tudo de errado aconteça. O mal nem sempre precisa de um autor. Às vezes ele só precisa de plateia. O filósofo Edmund Burke já dizia: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E é assim que muitas maldades se perpetuam. Não por monstros declarados, mas por pessoas boas que preferiram o silêncio. Você talvez não tenha atacado ninguém, mas será que tentou impedir? Talvez nunca tenha rido da dor de alguém, mas será que não riu junto, só para se sentir aceito? A omissão é confortável. Ela nos livra do peso de agir, do medo de nos expor, do desconforto de ir contra o grupo. Mas ela também cobra um preço, o de se tornar cúmplice mesmo sem intenção. É como se existisse uma linha invisível entre a passividade e a permissividade. E quando deixamos o mal acontecer, apenas porque não foi a gente quem fez, já não dá mais para dizer que somos totalmente inocentes. Zimbardo, ao analisar a dinâmica dos grupos em seu experimento, observou algo alarmante. Os piores comportamentos surgiam não só de quem tinha o poder, mas de quem via o abuso e não fazia nada para impedir. E esse tipo de conivência também transforma. Você pode até continuar se vendo como uma boa pessoa, mas será que aquele que se cala diante da maldade não está ajudando ela a crescer? No começo você sente incômodo, percebe o erro, sente que algo está errado, pensa em fazer diferente, mas fica em silêncio, e esse silêncio que parecia temporário vira hábito. Com o tempo, algo estranho acontece. Você não apenas se cala diante da maldade, você começa a se acostumar com ela. E aquela dúvida que antes incomodava vai sumindo. Não porque você encontrou uma resposta, mas porque a sua percepção do que é certo e errado começou a mudar. De forma sutil, quase imperceptível, você passa a olhar certas atitudes com outros olhos. Coisas que antes te pareciam erradas, agora parecem aceitáveis. Coisas que antes te causavam indignação, agora parecem normais. E o mais assustador, você nem percebe quando isso começa a acontecer. A mente humana tem um poder impressionante de adaptação, e é aí que mora o perigo. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia: não há fatos, apenas interpretações. Se tudo pode ser interpretado, então tudo pode ser justificado. E quando você se acostuma a justificar o injustificável, o mal já não parece mais tão mal assim. A moral que antes era um limite interno, vira uma régua flexível, ajustável ao que você quer, ao que você sente, ou ao que os outros fazem. Você começa a repetir desculpas, diz que era só brincadeira, que existem problemas mais graves no mundo, que só fez porque todo mundo estava fazendo igual. Nesse ponto, você já não está apenas convivendo com o erro, você está redefinindo o erro para continuar em paz com a própria consciência. A culpa se dissolve, a indignação desaparece, e no lugar delas entra a indiferença. A sombra já não assusta, porque agora ela tem uma nova face, a da normalidade. E o que antes parecia um limite, agora parece só uma questão de ponto de vista. Mas, se a nossa noção de certo e errado pode mudar tão facilmente, como saber se o que você é hoje ainda tem algo a ver com quem você acreditava ser? Essa dúvida, por mais desconfortável que pareça, é uma das mais necessárias. Porque o maior risco não é mudar com o tempo, é mudar e não perceber. É se transformar aos poucos em alguém que você nunca quis ser, e ainda assim se convencer em silêncio de que está tudo certo. A verdade é que ninguém acorda um dia decidindo ser cruel. A gente se torna um desvio por vez. Uma escolha ignorada. Uma covardia disfarçada de cautela. Uma omissão que parecia pequena demais para importar. E quando vê,
Você ainda se chama pelo mesmo nome, mas já não reconhece o que se tornou. É por isso que a vigilância interna precisa ser constante, não como um castigo, mas como um compromisso com quem você realmente quer ser. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro exige coragem, porque nem sempre gostamos do que vamos encontrar, mas é só encarando nossas próprias sombras que conseguimos escolher um caminho diferente. E no fim das contas, ser uma pessoa boa não é uma condição garantida. É uma escolha diária, silenciosa, solitária e às vezes desconfortável. Ser bom é dizer não quando seria mais fácil se calar. É reconhecer o erro quando seria mais fácil se justificar. É manter a própria integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Então, se você quer saber quem você é de verdade, não olhe só para o que você diz. Olhe para o que você permite, para o que você ignora, para o que você faz, quando ninguém está aplaudindo. Porque no fim, não é o que você acredita que define quem você é. É o que você escolhe fazer, quando não há plateia nem testemunhas, só a sua própria consciência. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.